nossa entrevistada de hoje é a assistente social Olindina Maria da Silva Krieger, da comarca de Joinville, que vai falar um pouco sobre o que é o apadrinhamento afetivo. Olindina, o que é o apadrinhamento afetivo? O apadrinhamento afetivo ele é um projeto, uma iniciativa, que vai fazer a aproximação entre a criança ou adolescente que está na instituição de acolhimento, numa medida de proteção, que tem pouca possibilidade de retorno para sua família ou de ser adotado, para uma família, uma colocação em família substituta, e que precisa, ter esse vínculo com alguma pessoa. E esta pessoa que tem essa disponibilidade, esse desejo de ser a referência dessa criança ou adolescente, mas que ela possa estar presente e realmente fazer a diferença na vida dessa criança, desse adolescente e poder contribuir para o desenvolvimento dela em todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento, da pessoa humana, seja ele material, afetivo principalmente, espiritual, enfim, todos os aspectos e possa promover. Então o projeto vai promover esse encontro e as pessoas vão conviver com essa criança, um pouco diferente de só no abrigo visitar uma criança, ou fazer um trabalho específico voluntário, por exemplo. São outras iniciativas. O apadrinhamento é formar um vínculo que seja seguro, duradouro, e um vínculo afetivo principalmente. E quem são os apadrinhados? Então, os apadrinhados são as crianças e adolescentes que vivem na instituição de acolhimento. Muitos deles, os seus genitores já foram destituídos do poder familiar, então, juridicamente, eles estão aptos por uma adoção, mas que nós não temos essa pessoa que deseja adotá-los. Alguns ainda em fase de destituição, mas que poucas possibilidades, então todo o investimento na família de origem já foi feito e não teve essa possibilidade. Então, é uma criança, geralmente um adolescente, principalmente, que está lá na instituição e que precisa dessa referência, E o padrinho vai ser uma pessoa da comunidade, assim, a princípio qualquer pessoa que tenha disponibilidade, para formar esse vínculo. Com certeza tem alguns critérios, alguns cuidados, Tem que apresentar uma documentação, tem que ter maior de 21 anos, geralmente, uma diferença de idade entre a criança ou adolescente que você vai, como na adoção de 16 anos, ou pelo menos uma diferença, porque você tem que ser maduro, você tem que ser diferente, você tem que oferecer para a criança algo positivo, algo diferente do que ela já tem na instituição de acolhimento, Porque cuidadores ela tem, Pessoas com quem brincar, talvez, Pessoas que convivam com ela, os tios, que passam pela instituição, os voluntários que fazem trabalho com ela, os professores na escola, enfim, toda uma gama de pessoas que passam pela vida dela. Então, o padrinho e a madrinha tem que ser aquela pessoa que permanece na vida dela, que faz a diferença, que proporciona a ela realmente uma experiência de vida diferente, que vai além das portas da instituição de acolhimento, Uma experiência de família, do cotidiano, como que é viver em família. Para algumas crianças e adolescentes desses é uma incógnita, porque eles tiveram uma experiência não muito positiva, com os adultos que passaram pela vida deles anteriormente e precisam se preparar para sair da instituição, ter autonomia, talvez construir sua própria família. Então o padrinho, a madrinha também vai ser uma pessoa que vai poder ajudar nessa transição, mostrar outras perspectivas, outras vivências de família. Quais são os critérios necessários para ser padrinho ou madrinha e quais os compromissos? Hoje aqui em Santa Catarina, e eu posso falar de Joinville, onde eu trabalho, então a instituição tem um projeto específico, acolhe essa pessoa que deseja, vai orientá-la sobre os objetivos do projeto, esse compromisso e, claro, primeiro alguma documentação básica, documentos pessoais, antecedentes, enfim, toda uma questão. E o que eu acho que o critério maior é essa disponibilidade de ser um vínculo duradouro, que é a mais importante, eu acho. E o compromisso é isso, é fazer parte, Porque essa criança, adolescente, ela não... Acho que sim, a gente pode falar, não merece novamente ter alguém que passe descompromissadamente pela sua vida, Ela precisa de alguém que realmente vai se fazer presente. E se fazer presente respeitando todas as demandas que ela tem, emocionais, as questões da experiência da vida dela que trouxeram para ela algumas demandas, às vezes demandas de saúde, inclusive saúde mental, enfim, várias nuances que essa criança, adolescente pode ter e essa pessoa precisa assumir esse compromisso de entender essas demandas e poder proporcionar a ela essas experiências, como eu já falei, positivas,
Quais são os benefícios para essa criança ou adolescente ao longo da vida? Olha, são muitos os benefícios, né? A gente verifica que as crianças que possam, né? Que quando eu falo criança, novamente lembrando que a criança e a adolescente, geralmente vai ser o adolescente porque é uma criança maior que vai para o apadrinhamento, elas que têm essa experiência, principalmente aqueles que completam a maioridade na instituição, que tem que conduzir de certa forma autônoma, né? A sua vida, ela precisa, quando ela passa por essa experiência, ela consegue vivenciar isso com mais autonomia, com mais segurança, ela tem alguém a quem recorrer, né? Alguns vão morar próximos dos seus padrinhos, elas conseguem fazer um vínculo com a comunidade muito mais também seguro e fazer escolhas também para a sua vida mais positivas e mais segura. É uma referência, é um vínculo afetivo que vai proporcionar a elas construir uma vida mais segura e mais saudável. E também vivenciar aquele momento de criança e de adolescente que também é importante. A gente fala do futuro, mas é importante lembrar que a gente tem o direito de conviver e de vivenciar a fase da vida naquele momento, na idade específica, porque senão a gente pula etapas, né? E a gente também pensa lá na frente quando eles forem adultos, mas hoje eles precisam ter afeto, ter carinho, que pode ser oferecido de diversas formas. E o apadrinhamento afetivo é uma forma muito interessante, é uma perspectiva de certa forma ainda nova, no sentido de que está se trabalhando isso, claro que já vem ao longo, né? Nós temos padrinhos, né? A maioria de nós, mas esse apadrinhamento no sentido de compromisso ainda maior. Aquele, quando eu aprendi, padrinho é o segundo pai, né? Então, acho que é isso, padrinho e madrinha na questão das crianças acolhidas, é isso, é fazer esse papel, não de tornar filho, porque ele não vai ter a guarda dessa criança, ele não vai ter uma responsabilidade legal, mas ele vai ter um compromisso muito maior, que é de estar presente. Caso o padrinho ou a madrinha queira adotar o afilhado, existe essa possibilidade? Acontece, a gente já teve experiências aqui em Joinville, mas esse não é o objetivo é ser essa referência. Algumas vezes, né, próximo aí um adolescente maior, que não tem um pretendente, não tem, né, cadastrado nos cadastros formais de adoção, e esse vínculo se fortalece a certo ponto, pode acontecer, mas cada caso vai ser analisado separado, especificamente, porque nessa situação, né, quando a gente fala de criança, de adolescente, de acolhimento, de padrinhamento ou de adoção, cada caso é muito específico. Pode ocorrer, né? Quando um adolescente não tem os pretendentes no cadastro, outra pessoa pode fazer esse pedido da adoção, e pode sim, principalmente quando tem um vínculo e quando é positivo para aquela criança ou aquele adolescente. Isso que é mais importante, visualizar para ele, para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele ser humano, isso é vantajoso, vai trazer, então esse padrinho pode ser que futuramente, mas o objetivo não é esse. Então eu não vou para o apadrinhamento porque eu quero um caminho para chegar na adoção, né? Eu vou para realmente ser essa referência, essa pessoa que vai contribuir para a vida daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente. E como é a preparação para esse apadrinhamento, tanto para o afilhado como para o padrinho ou a madrinha? É a equipe técnica da instituição que vai ter esse contato maior com a criança, porque eles estão todos os dias com eles, e com o pretendente ao apadrinhamento, né? E depois vai virar padrinho ou madrinha. Então, essa preparação tanto da equipe técnica, das mães sociais, dos cuidadores dessas crianças, para entender qual é o projeto, e dos jovens, né, das crianças e dos adolescentes que são possíveis ser apadrinhados, né? Então, eles precisam também entender qual é o objetivo disso. E, por outro lado, esses padrinhos precisam ser preparados, porque às vezes confundem o papel, que você falou, né, que pode pensar que é um caminho para adoção, podem pensar que é um voluntariado, eu vou passar um tempo... Natal, né? Eu brinco com os meus pretendentes, Natal a gente fica com receio, porque todo mundo parece que lembra, né? Das crianças, eles só tem desejo, só tem sonhos, só tem fome no Natal. Não, né? Dia das Crianças um pouquinho mais, mas o Natal isso se acentua. Então não pode ser isso pontual, é uma preparação também para que ele entenda que é um vínculo duradouro, seguro, positivo para essa criança e esse adolescente. Isso é muito importante, porque não dá para a gente brincar, né? Eu costumo dizer assim, muitos adultos já não foram legais com essa criança, com esse adolescente. Então é mais um adulto que vai se aproximar dela. Então eu preciso estar muito seguro para ser padrinho e madrinha, para que eu não contribua de forma negativa, passando, como eu falei, de novo pela vida dessa criança, sem deixar realmente uma marca positiva, contribuir realmente significativamente para a vida dela.
Essas crianças e adolescentes já passaram por outras famílias antes? A gente tem diversas formas da criança chegar primeiro para o acolhimento, né? Ela veio de uma família de origem, às vezes já passou pela família ampliada, tios, avós, e ela, por algum motivo, teve que receber essa medida de proteção, que é o acolhimento, né? Algumas delas, os genitores, enfim, a família foi destituída, não houve possibilidade de um retorno, foram encaminhados para adoção. Não deu certo, voltou para a instituição de acolhimento, né? Então, pode ser um caso desse também, uma dessas crianças ou adolescentes estão possíveis de ser apadrinhados. Outros já são acolhidos também com uma idade um pouco maior, porque algumas pessoas pensam que os abrigos só tem criança, né? As criancinhas ou os órfãos. Não, pouquíssimas são as situações que eles não têm pai e mãe vivos, né? Geralmente é porque eles não puderam, por algum motivo, ficar com as suas famílias. Então, tem várias situações, várias possibilidades. Crianças que já tiveram alguns padrinhos, assim como na adoção dá certo, já passaram, às vezes, pela vida dessa criança e ela vai novamente precisar de um outro. Por isso que é muito sério, né? Para não acontecer isso. Esse não é o objetivo. O objetivo é que quando alguém se aproxime dessa criança ou adolescente para ser padrinho, é que ele permaneça sendo essa referência para ela. Alguns projetos trabalham até 21 anos, um compromisso, enfim, mas que ela possa ser aquela referência de família, né? Depois que ela saia da instituição também. E onde é possível encontrar esse serviço? É importante que ela procure a equipe técnica, por exemplo, aqui em Joinville, vou falar da nossa realidade que eu tenho mais conhecimento, né? Então, a gente tem hoje 6 instituições de acolhimento, serviços, né, que trabalham com acolhimento, tem um programa de família acolhedora e cada um deles tem uma equipe técnica multidisciplinar que cuida das crianças, das questões, dos trabalhos, né, com as famílias de origem, enfim. E é importante, alguns deles hoje aqui em Joinville já fazem há algum tempo e outros estão iniciando, né? Então, é importante que procure aquela equipe e diga, estou, né, desejo, estou disponível, desejo, quero entender e ver se eu estou habilitado. Então vai ser feito todo um trabalho com aquele, também pode chamar de pretendente, a padrinho, né, a madrinha, para ver os critérios de documentação, para participar de uma capacitação, para poder entender quais são os objetivos e o desejo, a motivação desse apadrinhamento. E se tudo estiver adequado, depois de uma capacitação, vai ser promovido pela equipe o encontro com aquela criança ou adolescente que está lá, né? Então também é avaliar um pouco o perfil do padrinho, da madrinha, o perfil da criança também para promover um encontro mais harmonioso, né? Pela equipe da instituição. Se tiver alguma dúvida, também é importante. Eu não sei onde é que fica a instituição de acolhimento, até porque é para ser uma casa para eles, não é para ter uma placa na frente e a gente saber realmente onde é que fica. Então, eu sugiro que procure o fórum, o setor de serviço social, de psicologia do fórum, porque lá eles vão ter onde são essas instituições, quem são as pessoas de referência que possam fazer esses encaminhamentos. Existem alguns institutos, na internet a gente consegue alguns, né, algumas informações, mas assim, intimamente você pode ir diretamente ao fórum falar com a equipe que vai com certeza poder lhe orientar e dizer onde acontece, orientar um pouquinho e encaminhar para a equipe que vai fazer essa seleção. Muito obrigada, Olindina, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho, despertar pelo menos o interesse, isso é importante. E aí a gente poder construir isso também como uma política, como uma alternativa para as nossas, como a gente acaba tratando crianças e adolescentes que estão em instituição de acolhimento. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!